A felicidade de poucos e a tristeza de muitos. Hoje eu vou falar sobre a criação ou a invenção do avião. E muita gente não sabe, mas esse tema é bem legal. Então, tudo começou com o desejo dos seres humanos de voar, né? Que nem uns pássaros, uns passarinhos, tudo assim. E lá em 1490, Leonardo da Vinci, sim, o famoso Leonardo da Vinci, criou meio que uma espécie de helicóptero, que a pessoa ficava meio que numa cadeira e tinha meio que uma hélice em cima dela, que seria assim, e meio que ela teoricamente ia voar, né? Então ela ficava sentada, meio que movimentava uma alavanca e ela saia voando. Só que não deu muito certo, né? E demoraria mais alguns anos, algumas centenas de anos, pra pessoa conseguir voar, né? Que seria assim. Então, depois de muitos anos, lá para 1800, já começou a ter mais ideias para os seres humanos finalmente sair voando, que seria assim. Meio que fizeram o seguinte, meio que criaram tipo umas asas gigantes assim, né? Que é tipo umas asas de passarinho, só que tipo gigantesca, né? E a pessoa colocava os braços nessas asas, né? É tipo colocar uma luva da zebra assim, só que cobria tudo o braço, né? E a pessoa saia voando, né? Teoricamente assim. Só que era muito pesado e a pessoa tinha que ser o Hulk, né? Pra conseguir balançar as asas, né? E as pessoas que iam testar isso daí tinha a genial ideia de pular de uma montanha pra sair voando. Só que não dava certo, né? A pessoa caía lá embaixo e morria, né? Basicamente. Então as pessoas tentavam voar e não dava certo, né? Então tava ruim. Algumas conseguiam voar por um tempo, mas depois caía, né? Tipo, não dá muito certo, né? Que nem, por exemplo, aqueles desenhos animados que o personagem sai correndo uma beira de uma montanha e voa um pouquinho no ar, né? Corre um pouco no ar, depois ele cai. Tipo isso, né? Alguns conseguiam voar um pouquinho e depois caía com tudo, né? Que seria. Muita gente morreu, né? Tentando voar assim. Aí, uma que era pesada, não tinha como balançar, mesmo se desse balançar, né? Não dava muito certo. Que era bem pesado e a gravidade puxa você pra baixo. Então, não deu certo. Depois de alguns anos, né? Praticamente 100 anos quase, né? Lá pra 1900, começou a ter espécie de banheiras com asas, que seria assim, é tipo umas banheiras que tem uma asinha em cima, né? Umas asas, não uma asinha, mas umas 3 asas por aí, pra conseguir voar, né? Que seria assim, os famosos planadores, né? E isso começou a funcionar um pouco, as pessoas conseguiam voar, né? Tipo, pulavam de uma montanha, eles conseguiam, com a força do vento, conseguia voar assim, né? Só que era até que ia longe, né? Mas era por menor tempo, né? Que seria assim, algumas vezes dava um pouquinho mais de tempo, né? Bastante tempo, mas a maioria das vezes aí a pessoa já caía já na hora, já, né? Voava um pouquinho e já começava a cair e pousava, né? Que seria. E essas asas eram um pouquinho inclinadas para baixo, né? Para que quando o vento batesse, o próprio vento iria fazer meio que com o planador, né, o avião, sair voando, né, que seria assim. Então, tipo, o próprio vento empurra o aviãozinho, né, o planador. Então, até que deu mais ou menos certo, né, que seria assim, porque uma que era muito pesada, então não saía do chão, e outra que as pessoas tinham que se jogar das montanhas para conseguir voar, né? Mas, né, o negócio não ia dar muito certo, né, que seria assim. Com isso, várias pessoas começaram a tentar estudar um jeito de fazer com que os aviões ou planadores conseguissem voar, né, que seria assim. E, finalmente, a gente pudesse voar que nem os passarinhos, né? E começaram a observar os pássaros, né? E começaram a ver como que os passarinhos voam, né? Os pássaros, tudo. E começaram a tentar ter uma ideia, assim, de como fazer uma asa que se comportasse, uma asa de avião, né? Como se comportasse com uma asa de passarinho, né? E muita gente pensava também que os pássaros voavam com forma de magia, né? Tipo, meio que uma magia, assim, uma força invisível, né? Que ajudava os passarinhos a voar. Sim, existia várias pessoas que pensavam isso, né? Tipo, uma força sobrenatural que fazia os passarinhos voar, né? Por isso que eles saem voando. Só que não tem nada a ver, né? Porque os passarinhos é bem leve, tipo 1 quilo, assim, sabe? E eles são bem levinhos, então com isso vocês conseguem voar facinho, facinho. Quanto mais peso tem passarinho, mais envergadura de asa, ou seja, de uma ponta de uma asa até a outra, ele tem, né? Então, tipo, se o bichinho pesa 5 quilos, eu tenho uma asa gigante, assim, né? Pra conseguir voar. Como eu falei, o passarinho é pequeno, então ele não tem muita força, assim, pra bater as asas, que seria assim, então ele sai voando. Tipo, a gente, sabe, pega uma pessoa mais magra e, sabe, 60 quilos, 60 quilos é bastante, né? Pra você sair voando. Tipo, o passarinho pesa 1 quilo, 60 pra 1 é um pouquinho de diferença, né? Que seria assim. E não ia dar certo, obviamente, né? Não ia dar certo, não. E muita gente pensou assim, peraí, se a gente fazer meio que uns planadores, né? E tentar sair voando, que nem aquele lá da banheira com asa lá, que seria assim. E começaram a fazer uns planadores, né? Começou a surgir os primeiros planadores, né? Que a pessoa ou corria, ou um vento batia assim, um vento bem forte, né? Pra empurrar o planador, né? Aí a pessoa tinha que correr, pular de uma montanha e sair voando, né? Só que o piloto, ele
conseguia meio controlar o avião, mais ou menos, assim, esse planador, né? E tinha tipo um pedaço de ferro que a pessoa controlava, né? Tipo um aviãozinho meio que a pessoa ficava meio que deitada algumas vezes em cima, ou ficava no meio assim do avião e saía voando, deitada nas asas, né? Ou no meio da asa assim, e conseguia sair voando por um tempinho, mas depois caía, né? Que seria assim, mas já tá bom já. E essa pecinha, esse pedaço de ferro assim, né? Pra meio que a direção assim, sabe, do avião, e seria o volante do avião, né? Pra ser certo. E podia ser inclinado pra esquerda, pra direita, pra cima, pra baixo, tudo, então a pessoa podia controlar, né? E até que era bom, né? Que seria assim. Depois de muito estudo, as pessoas que queriam criar um objeto que ajudasse um avião a voar, né? Ou seja, motor, né? Começaram a perceber que daria para colocar no avião, né, para aumentar a velocidade e também não ficar dependendo do ar, né, para sair voando, né, que seria assim. E mas os motores da época eram bem fracos, né, comparado assim com um motor praticamente para voar assim. Tipo, alguns tinha 1 cavalo de potência, né, tipo, outros era 3 cavalos, 4 cavalos, ou seja, não ia conseguir meio que levantar um avião, mas nem ferrando, né, que seria assim. Tinha que ter um avião de pelo menos uns 20 cavalos, 30 cavalos, aí conseguia voar, né? Parece que é bem um pouquinho assim, nossa, 30 cavalos, assim, mas já tá bom, né? Pelo menos as pessoas saíam do chão, né? E pelo menos saíam voando. Só que não falei, os motores eram pesados e eles também tinham que tentar achar uma forma de tirar o peso do avião, né? Pra ficar mais fácil. Só que começaram a estudar, né? Um jeito pra tirar o peso, porque aí finalmente os seres humanos conseguiam voar, né? Depois de bastante tempo, né? 4 loucos, quer dizer, 4 seres humanos bem obcecados para descobrir um objeto para sair voando, tentaram finalmente solucionar o jeito de voar, né, que seria assim. E esses 4 seres humanos, os loucos, né, eram o Santos Dumont, um BR, né, BR, um brasileiro, né, os irmãos Ring, que é os americanos, Emma Lillian Todd, que é lá da França, e Victor Tatin, que também era da França, né. Falei errado, essa Emma Lillian é dos Estados Unidos, foi mal, falei sem querer errado aqui. Desculpe! Mas voltando aí. Então, esse Victor Tadin aí, que era lá da França, né? Ele criou meio que um avião míssil, né? Que seria assim, em 1879. Como assim um avião míssil? É tipo um míssil que a gente tem hoje, sabe? Meio que seria assim, um pedaço de ferro em formato de míssil, né? Meio que tinha um motor de ar comprimido no meio desse avião, que seria assim. Só que na verdade não ajudava muito não, né? Porque tinha que ter um motor bem forte, né? E o do motor era bem fraquinho, né? Só dava um pequeno impulso, né? E tinha 2 hélices, né? Que geravam e davam mais velocidade, assim, davam uma ajuda para manter, e davam mais meio que uma ajuda pro avião meio que se manter no ar, né? Só que eu falei, não dava muito certo, porque o motor era meio pesado, né? Que eu tinha falado antes, e o avião algumas vezes caía, né? Mas pelo menos já conseguia sair voando um pouquinho com o avião, né? E também o piloto tinha que pedir ajuda de outras pessoas para empurrar o avião, ou se batesse um vento, o próprio vento, né? Empurrava o avião, né? Pra ser mais certo. E ele fazia ele sair voando. Aí o piloto ficava meio que em cima desse míssil, o avião, que seria assim, e controlava o avião com 2 canos, né? Que seria assim, tipo um volante, que ele meio que poderia escolher para se o avião ia subir, se ia descer, se ia para a direita, se ia para a esquerda. Então eles meio que podiam controlar, né? Só que esse avião não deu muito certo, né? Pois ele voava alguns segundos e já ia pro chão, né? Basicamente. Como eu falei, o avião era bem pesado já, né? O míssil, o avião, né? Que seria assim. O motor era pesado, tudo, as asas eram um pouquinho pesadas. Então não dá muito certo, né? Tinha que ter um motor bem forte mesmo pra sair voando. Você pode pensar como um avião hoje consegue voar, né? Que tipo, negócio é de ferro, cara. Consegue voar, né? O avião hoje. Tem fio, tem um monte de coisa. Tem assento, tem as pessoas, tudo. É porque tem as turbinas, né? As turbinas é tipo uns motorjão gigantes assim. E as turbinas faz o avião voar, né? Só pra você ter uma comparação, esse Victor Tadinho aí, o motor dele era de mais ou menos 5, 6 cavalos assim. E um avião que a gente tem hoje, que seria assim, sabe quantos cavalos tem? Então, só uma hélice. Vai ver, no outro lá é tipo 5 ou 6 cavalos. Uma hélice do avião gera só 165 mil cavalos de potência. Uma hélice, hein? 165 mil cavalos de potência, pensa. Tipo, coisa pra caramba assim, né? Que seria. Então, de 6 para 165 mil é uma pequena diferença, né? Só pra isso aí, praticamente serve pro avião voar, né? Porque é muito peso, muito peso, né? Ferro é bem pesado, né? Chumbo, tudo, tem vidro, tem um monte de coisa, tem as pessoas lá dentro, né? Então tem que ser um negócio bem forte mesmo pra sair voando, que é, né? Muita coisa, né? Vocês vão ver, tipo, 6 cavalos, você acha que é pouco, você vai ver um pouquinho lá pra frente, tem uns aviãozinhos melhor, mas não se encaixa com quase 200 mil cavalos de potência, né? 165 mil, né? Coisa pra caramba, né? Que seria assim. Depois de algum tempo, né? Quer dizer, bastante tempo, né?
muitos outros doidos começaram a tentar fazer o avião, começaram a planejar os aviões, né? Só para abrir um parente aqui, essa Emian Lillian Todd, ela criou meio que o avião dela e conseguiu colocar ele para voar em 1910. Aí só para acrescentar assim. E ela foi a primeira mulher a pilotar um avião em 1906, ou seja, foi a primeira mulher do mundo, né, a pilotar um avião. E basicamente o seu avião era baseado em outros aviões. O seu avião tinha uma cadeira para meio que ela sentar no meio assim, uma manivela que funcionava como um volante, tinha um motor de 18 cavalos atrás do assento, né, que seria assim. Tinha duas hélices também, meio que ficava do lado do piloto, né, que seria assim, da pilota, né, pra ser mais certo. E por fim, tinha um pedaço de ferro atrás do motor, que formava uma asinha pequena para ajudar no controle e equilíbrio do aviãozinho. Com isso, seu avião voou alguns metros e chegou a 6 metros de altura, né? Ela conseguiu fazer o seu avião voar por alguns metros assim, né, de distância, né, que seria, e voou mais ou menos 6 metros de altura, ou seja, voou até que alto, né, se for considerar. Só que depois ela pousou, não voou muito tempo assim, mas conseguiu voar, né? E o negócio aí foi bem bom mesmo. E ela fez um avião que é parecido com o que tem hoje, né? Tipo, os aviões de hoje, né? Tipo, da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ou até de hoje, né? As pessoas ficam meio que sentadas num banquinho, e os pilotos, tudo, né? Pra ser mais certo, e dirigem o avião, né? Então, basicamente foi o primeiro projeto do avião, assim, né? Que seria assim que a gente tem hoje. Agora eu vou falar dos irmãos Gray, né? Que é o Wilbur Grady e o Orville Grady. E eles eram dos Estados Unidos, né, que eu tinha falado. Fizeram os seus planadores, não era avião, era planador, onde tinha uma asa de um lado e uma asa do outro, e eram sustentadas por ferro. Essa asa era feita com tecido ou pano. O piloto ficava no meio do planador, meio que deitado assim, com a barriga para baixo, né, que seria, controlando o avião com duas alavancas que controlavam o planador, né, meio que é tipo volante assim. Todos tinham alavancas, basicamente, uns pedacinhos de ferro que eram umas alavancas, né, para fazer o avião voar, né, basicamente. Então ele tinha meio que um rabinho atrás do planador, que fazia meio que uma asinha pequena para ajudar a sustentar o planador com equilíbrio, e ajudava também o planador a virar para qualquer lado, né, ou se o planador iria subir ou descer. Era tipo aquele lá da Emma, né, com esse negócio do biquinho atrás aí, só que a Emma se inspirou no projeto dos irmãos Way, e ela conseguiu, né, modificar um pouquinho e fazer que nem eles, essa asinha atrás, né, e até que deu uma ajudinha, né. Depois de bastante tempo, né, um tempinho, né, bastante tempo pra ser mais certo, os irmãos Gray fizeram um planador no avião, parecido com os planadores que eles fizeram, né, antes, né. E esse avião tinha um motor de 21 cavalos, que era até que bastante, né, mas esse avião não funcionava muito bem não, que ele basicamente já caía direto, né, quando ia pro céu. Ele sempre precisava de um impulso, né, tipo uma catapulta que empurrava ele, que seria assim. Esse avião só voava com o auxílio dessa catapulta, um elástico gigante, tipo um avião de papel, né, ele não consegue sair do chão, né, você tem que lançar ele assim. Só que em vez de você lançar com a mão, era um elástico gigante, uma catapulta que lançava o avião. Muita gente falou, não, os caras que criaram aí tudo, o avião, tudo, só que na verdade eles criaram teoricamente o avião mesmo, mas então eles criaram o avião tudo, mas eles não saíram do chão, né, então eles saíram voando com o auxílio do elástico da catapulta, né, então aí não era negócio raiz, recém do chão, né, negócio mais Nutelinha, né, que seria assim. E seu primeiro teste, assim, que foi aberto ao público, né, ocorreu em 14 de dezembro de 1903, e eles conseguiram voar 53.361 metros. Então foi até que bastante coisa, né, que seria. Mas tem um pequeno probleminha, né, eles não saíam do chão, eles saíam com auxílio de uma catapulta, né, então aí fica mais fácil, né. Só que quem foi o raiz mesmo, né, que seria assim, esse negócio de Nutelinha, foi o Santos Dumont. Ele criou aviões com motores, e meio que os irmãos Grang, eles roubaram a ideia dele e falaram que foram eles que fizeram, né, que seria assim, o avião com motor, né? Só que quem fez foi o brasileiro, né, Santos Dumont. Só que muita gente nos Estados Unidos fala, não, foi os irmãos Gray que fizeram, só que o avião, né, tudo, que eles conseguiram voar tudo, mas na real quem conseguiu voar do chão mesmo foi o Santos Dumont, conseguindo assim o título de inventor do aviãozito. Só que antes de chegar no avião, o Santos Dumont começou a tentar fazer outros aviões baseado nos balões. É assim, sabe, os balões de ar quente, assim, como às vezes você vê em filmes, coisa assim. E ele começou a fazer uns balões com motor, que basicamente antes do avião, os balões, você entrava dentro e o ar te levava, ou seja, você não tinha como ter um controle, não, eu quero pousar ali na frente, você não conseguia controlar, você só esperava o ar te levar para onde ele queria, né? Então você tinha que esperar, né? O vento empurrar você até onde que o vento queria te levar, né? Então você tinha que ficar esperando.
esperando. Até o vento chegar, não, aqui tá bom, vou pousar ele, que seria assim. Eu tinha controlado, né? O Santos Dumont fez meio com um motorzinho com alavanca que você podia pousar onde você queria, né? É claro, o negócio não era perfeito assim, mas pelo menos você conseguia controlar, né? Então já tava bom já, né? Que seria. E o Santos Dumont meio que fez 14 dirigíveis. E os dois primeiros deram errado, né? Na verdade, o Santos Dumont foi o primeiro montador de um dirigível, né, da história. Então ele fez os dois primeiros, só que eles meio que quebraram no meio, porque a sustentação tá meio fraca. E eles dobraram no meio, né? E o Santos Dumont começou a melhorar tudo, fez alguns outros, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, tudo foi aumentando assim. E alguns eram de corrida, né? Outros eram pra passear. Outros era só pra meio que você subir, só pra ir viajar, que seria assim. Então, basicamente, ele fez o dirigível número 14. Só que ele fez tudo e não tá gostando muito da ideia. Pô, não, pera aí, eu posso tentar modificar esse negócio aqui pra eu tentar voar, né? Que seria assim, dentro desse avião. E ele fez meio que uma fusão com um dirigível com um avião, né? Que aí começou a ter a ideia de criar o 14 bits. Era tipo um avião normal, que nem a gente tem hoje, com um balão em cima, né? Que seria assim, um dirigível em cima. Era meio estranho, assim, se for ver assim, né? Mas, né? Já tava começando a criar um avião, né? E ele foi lá, fez esse projeto aí do... Ele fez esse projeto aí do dirigível avião, né? Que seria assim. E ele conseguiu voar até que bastante tempo, assim. Ele conseguiu voar bastante quilômetros, né? Com esses dirigíveis dele e tudo. E com esse dirigível avião, né? Que seria. E lá pra 1900, o Santos Dumont pegou esse dirigível 14 e começou a modificar ele, né? Fazendo aquele avião com o dirigível em cima e o avião embaixo, né? Que seria assim. Ele começou a modificar e fez o outro avião, né? Que seria assim. Onde teria uma asa sustentada por ferro, duas asas, né? Um de cada lado. Seu rabo ficava na frente do avião, né? Que seria assim, com umas asinhas para ajudar a sustentar o avião. O motorista, né? O piloto ficava em pé no meio do avião, né? E tinha meio que um volante e um cano para controlar o avião, né? Então era tipo um volante de carro, né? Que seria assim, para controlar o avião, né? Seu motor inicialmente tinha 22 cavalos. Depois disso, o Santos Dumont conseguiu aumentar a quantidade de cavalos para 40, né? Só que ele viu que estava meio fraco ainda e colocou para 50. Sim, 50 cavalos, até que era bastante, né? Na verdade, aquele outro motor, o primeiro motor era de 22 cavalos, só que alguns outros projetos que ele fez tinha 24, então era de 22 a 24, beleza? Só para acrescentar aí. E o outro era de 50, né? Cavalos, então bastante coisa, né? O outro era 165 mil, né? O negócio do motor lá de hoje, né? 50 para 165 mil, né? Pouca diferença. E esses 50 cavalos de força, né? Davam até que bastante velocidade para o avião. E em 23 de outubro de 1906, o Santos Dumont, ele voou lá na França, né? E pegou o seu avião 14 bits. Bits quer dizer de novo. Então ele pegou o dirigível número 14, fez aquelas modificações tudo dentro lá e fez o número 14 de novo, só que em formato de avião. Então por isso que é 14 bits ou 14 de novo. Então seria isso, né? Ele conseguiu voar tudo em 23 de outubro de 1906. E muita gente ficou meio que maravilhado com o negócio. Caramba, esse negócio ficou bom, né? E ele ficou conhecido como o pai da aviação, né? E o negócio ficou bom mesmo. Então você pode pensar, só foi 14 vezes que o Santos Dumont tentou fazer esse projeto do avião aí? Não, ele já tinha tentado algumas outras vezes, então tipo deu quase 18 vezes que ele tentou para chegar ao avião que a gente tem hoje, né? Isso aí mostra como que você tendo persistência você consegue chegar nas coisas, né? Então o negócio foi bem bom mesmo. E hoje muitas pessoas defendem que foi o Santos Dumont que criou o avião, né? Tipo os franceses, o BR aqui, né? Tudo falam, foi o Santos Dumont que criou. Só que lá nos Estados Unidos, né? Falam que foi os irmãos Gray, né? Que seria aqueles que fizeram o avião, né? Só que tem essa rixa até hoje, né? Falam, foi um, não, foi outro, não, foi outro, não, foi outro. Teoricamente, os irmãos Gray, eles conseguiram voar, né, primeiro, né? Só que com o auxílio da catapulta, né, do elástico, assim, aí fica mais fácil, né? Só que o Santos Dumont, como eu falei, ele foi mais raiz e conseguiu sair do chão mesmo, né? Então, teoricamente, ele que foi o criador do primeiro avião. Sendo que os dos irmãos Gray é tipo um planador, então nem era avião, né? Que seria assim. Então não tinha nada a ver com o avião, né? Era meio que parecido com o avião, só que não era um avião, né? Era só pra planar, né? O avião era pra ser voado, né? Então era coisa diferente, né? Que seria assim. Sim, você viu o avião passando aí, agradeça que foi o brasileiro que criou, né? Também vale considerar assim uma vantagem que teve pro Santos Dumont, que ele deixou os jornais pegarem suas ideias, né? E colocarem nos seus jornais, né? Então eles falaram, você pode pegar as informações aqui, como que eu fiz o avião, que tá tudo sossegado, né? Então muita gente começou a copiar, né, que seria assim, se inspirar, né, para ser mais certo, no projeto do Santos Dumont e começou a fazer seus próprios aviões, né, e basicamente ajudou muito no ramo da aviação, né, e muita gente começou a
gostado mais ainda do Santos Dumont. Só que os irmãos Greiner, eles falaram que não vamos deixar ninguém pegar nossas ideias aqui. É meu, né? Ninguém pode pegar, não. Só que isso aí pegou bem ruim pra imagem deles, né? Que falou, não, os caras não podem passar a ideia aqui só pra gente se inspirar, né? E prejudicou os seus negócios, né? Que seria assim. Então eles queriam vender os seus projetos, só que ninguém queria comprar porque fala, não, os caras não liberam também, não quer ajudar a gente, então a gente não vai ajudar eles, né? Então não ficou ruim pros irmãos Gray, né? Aí também, só pra quem citar a última coisinha aí, uma fake news que tem muita gente fala, Santos Dumont não se matou durante a Primeira Guerra Mundial, viu? Que muita gente fala, ele se matou aí. Quando ele descobriu que o seu avião foi usado na Primeira Guerra Mundial, não, ele não se matou, beleza? Porque a gente fala, ele se matou porque ele ficou com depressão e quis se matar, né? Não tem nada a ver, beleza? Aí ele só ficou feliz, né, que seu avião foi sendo usado para alguma coisa, só que depois ficou triste porque inicialmente seu avião era usado para reconhecimento. Ele falou, beleza, eu tô feliz aqui porque meu avião só tá sendo usado para reconhecer, né? É um local, tudo, então ele ficou bem feliz, só que depois começaram a usar ele para guerrear, né, que seria, ele ficou triste pra caramba, porque, caramba, eu criei um negócio aqui pros caras focar na guerra, né, que seria assim, e aí ficou bem ruim, né? Só pra acrescentar aí, que nem eu falei, o Santos Dumont não morreu na Primeira Guerra Mundial, porque ele se matou tudo, as coisas não tem nada a ver, ele só foi morrer em 23 de julho de 1932, ou seja, a Primeira Guerra Mundial começou de 1914 e terminou em 1918, ele foi morrer em 1932. Então, basicamente aí, 15 anos, né, que seria assim, quase, né, que se matou. Então, o negócio não ficou tão perto assim, né, 15 anos depois da Primeira Guerra Mundial ele se mata. Então, não tem nada a ver com esse negócio aí de que ele se matou aí durante a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Então, eu vou vegando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que me ouviu e até outro dia. Beleza? Falou! Quer dizer, tchau!